Aleluias. Boa tarde. Você conhece a história do profeta Jeremias? Pois bem, o profeta Jeremias foi chamado por Deus para uma grande missão. E o profeta Jeremias respondeu para o Senhor que ele não poderia executar aquela missão porque ele era uma criança. Ele não sabia falar. Ele não sabia pregar. Ele não tinha o dom da oratória. Mas o Senhor falou: Jeremias, não diga que você é uma criança, porque eu te escolhi, eu te chamei, eu te consagrei desde o ventre da tua mãe e te constituí profeta para as nações, Jeremias. E tudo aquilo que eu colocar no teu coração a respeito de um reino, de um país, de um povo, você vai lá e fala, sem ter medo das suas caras fechadas. Porque hoje, Jeremias, eu te levanto por cidade fortificada, colunas de ferro, muros de bronze, contra todos os reis e príncipes de Judá. Eles tentarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te livrar. Esse foi o chamado do menino profeta Jeremias. E quando ele aceitou o seu chamado, Deus lhe abriu a visão e ele teve revelações profundas e gloriosas. O ministério do profeta Jeremias, eu julgo, um dos ministérios mais complicados e sofridos da Bíblia Sagrada. Porque Jeremias, ele pregava, ele profetizava, mas Jeremias não viu o cumprimento das suas profecias. Chegou um momento no ministério de Jeremias que ele ficou tão desanimado, pesou tanto o seu ministério, tantas perseguições, pancadas, humilhações, foi lançado no tronco, lançado dentro de uma cisterna, foi atolado no lamaçal da cisterna. E chegou um momento que ele chegou a duvidar se realmente Deus me chamou, porque nenhuma profecia sua se cumprira. E houve um momento que Deus falou: Jeremias, não ore mais para esse povo, não interceda mais por eles. Agora imagine comigo, Jeremias ainda era muito moço. O Senhor me chamou para cuidar de um povo, e de repente o Senhor fala: nem ore mais por esse povo, porque eu não vou atendê-lo. E Jeremias continua orando, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Aí o Senhor fala: Jeremias, se Moisés, se Samuel viesse aqui à minha presença e me pedisse para perdoar esse povo, eu não os perdoaria. Deus estava dizendo: eu não ouviria Moisés, que foi o maior intercessor do povo de Israel. Eu não ouviria Samuel, que foi o segundo. Eu vou ouvir você, Jeremias. Está lá no capítulo 11. E o Senhor citou muitos homens de Deus falando para Jeremias que se fosse eles, o Senhor não viraria o coração. Citou Jó. Citou homens que foram usados como Daniel. Então Jeremias agora está pronto para parar o seu ministério. Porque você que está aí agora me assistindo, você que foi chamado para a obra do Senhor, uma casa de paz, liderar uma célula, ser um pastor, um missionário, um diácono, um levita, um servo do Senhor, não pense que o ministério é moleza, que o ministério é aquelas fotos que você vê no domingo à noite, você lá com a mão levantadinha, com o olhinho fechado, que sai lá no Instagram da igreja. O ministério, ele é doloroso. O ministério tem momentos de humilhação.
O ministério é algo solitário. Profetas normalmente não têm amigos. Me mostra os profetas da Bíblia quem eram seus amigos. O ministério ele é pesado. É por isso que só aguenta quem foi chamado por Deus. Só aguenta o peso do ministério quem teve uma vocação, quem foi chamado desde o ventre da mãe. Até aqueles que foram chamados, chega um momento que você fala, poxa, eu vou sair dessa, não aguento mais. E Jeremias falou, eu vou parar. Aí Deus fica sem falar com Jeremias naquele período de dor. De repente a voz de Deus brada e fala, Jeremias, sobe, vai, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando com um vaso. E de repente, um vaso se estraga na mão do oleiro. E o oleiro não joga fora aquele vaso. Simplesmente ele esmaga aquele vaso fazendo barro de novo e recomeça a fazer o novo vaso. E o vaso se quebra e o oleiro faz a mesma coisa. De repente, aquele barro começa a ser modelado, pegando forma, vai pegando forma e de repente se tem um vaso. Quando o vaso está pronto, Deus desce na olaria e grita, Jeremias, por acaso não podereis eu fazer com vocês, com a casa de Israel, o que esse oleiro acabou de fazer com esse vaso? Deus estava dizendo para ajudar que ele é o Deus que quebra vaso e faz de novo. Que ele é o Deus que faz tudo de novo. E o que há de interessante que Deus falou para Jeremias, que ele não joga fora o vaso quebrado. Talvez aí na sua casa, meu amigo, você tinha um vaso tão bonito, esse vaso quebrou. Você tinha uma xícara bonita, quebrou a boquinha, você foi lá e jogou no mato. Só na mão de Deus que quem está quebrado não é jogado fora. É só na mão de Deus que o quebrado tem valor. Aleluias. E eu quero profetizar que Deus fará de você um novo vaso. Deus vai fazer tudo novo de novo. Você acredita nisso? Eu vou deixar essa live salva. Compartilhe com o maior número de pessoas. Você que está assistindo essa live agora, você está me vendo. Compartilhe com 7 vasos. Porque Deus está trabalhando, o oleiro está em obra. Pegue essa. Neste domingo, na quadrangular do Santo Antônio, nós estaremos começando a conferência dos vasos. Nós convocamos a igreja para cada uma pessoa levar mais 3 pessoas. E eu mandei fazer mais de 250 vasos, que eu quero lhe dar um vaso com o seu nome. Porque nós vamos construir uma história espiritual do início do vaso, quando ele ainda é barro, até o momento que ele é útil para colocar o azeite. E se você estiver me assistindo, é Deus te convidando. A nossa igreja está na Avenida Antônio Sérgio Carneiro, número 916, no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Eu estou te convocando, te convidando, porque você tem um chamado. Você é um vaso, ainda que esteja quebrado, mas se encontra nas mãos do oleiro. Tá certo? Que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Tchau, meus amados. Deus abençoe vocês.